Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre a situação sociopolítica da Itália do final do século XVII e do início do século XVIII. Falei também sobre a importância do domínio austríaco para o ingresso dos ideais iluministas no país. Vimos que a ópera encontrou um grande entusiasta na figura do imperador Carlos VI, que ao transformar Viena num centro operístico de primeira, teve um papel importante para o desenvolvimento da ópera. Hoje, vamos conversar sobre o que aconteceu com a ópera italiana com todas essas mudanças. Vamos nessa? A grande influência de Viena se estendeu a todos os centros operísticos da Itália, e os intelectuais italianos, tocados pelos novos ideais iluministas, começaram a perceber a Casa de Ópera como uma escola da nação, um espaço perfeito para levar as novas ideias à população. Porém, como fazer isto com uma ópera composta no estilo veneziano, onde o drama já não era valorizado e a voz tomava conta da cena, onde personagens cômicos, como amas e criados, se misturavam aos personagens sérios, onde a qualidade literária dos textos deixava a desejar. Era necessário adequar a ópera à nova perspectiva, dando ao espetáculo um propósito educativo, combinando erudição com filosofia. E foi sob a batuta de 3 poetas da Academia dell'Arcade que essa façanha começou a tomar forma, originando a primeira reforma da ópera. Em torno de 1700, com libretos escritos por Silvio Stampiglia e Apostolo Zeno, a ópera deixava de ser apenas um divertimento. Nascia a ópera séria. Silvio Stampiglia foi o responsável por dar os primeiros passos dessa reforma. Em suas mãos, a estrutura dos libretos foi comprimida e o número de atos, cenas e personagens diminuído. Stampiglia usou uma forma mais criativa da linguagem para intensificar a ação dramática. Porém, manteve algumas características da ópera veneziana, como os servos, o final feliz, as cenas cômicas e o papel dominante da música sobre a poesia. Os elementos da comédia e do burlesco iriam aos poucos ser eliminados. Foi Apostolo Zeno, poeta, historiador, crítico e editor, quem provou ser o primeiro expoente da nova forma. Zeno expandiu e sistematizou as ideias presentes nos dramas de Stampiglia, estabelecendo regras fundamentais. Aqui eu gostaria de abrir aspas. É importante notar que o movimento de reforma da ópera ocorreu entre os libretistas, poetas e não entre os compositores. Fecha aspas. Pois é, para esses poetas libretistas, era o drama e não a ostentação vocal e visual da ópera veneziana quem deveria comandar o espetáculo. Com eles, os libretos passaram a ter versos elegantes e qualidade poética, veiculando uma ideia moral. Inicialmente foram escritos com temática pastoral, remetendo à Arcádia. Mais tarde, passaram a adotar temática histórica ou mitológica. Apóstolo Zeno era um grande conhecedor de história. Conhecia os dramas gregos e as grandes tragédias francesas. Seu interesse residia no drama e, consequentemente, a representação dramático-teatral. Com ele, o número de personagens ficou limitado entre 6 e 8, e a trama se concentrou nos conflitos íntimos e na interação psicológica dos personagens. As situações conflituosas entre os desejos pessoais e o dever moral
passaram a ser o foco. Emoções como alegria e tristeza, raiva e esperança, ódio e amor passaram a ficar bem definidas, dando origem à chamada Ópera dos Estados de Ânimo ou degli affetti em italiano, com o objetivo de não desviar o público do conteúdo moralizante do libreto, cenas e personagens cômicos, a mistura de classe e os acontecimentos miraculosos foram totalmente eliminados. Os valores clássicos foram retomados com temas grandiosos e paixões mais nobres, fazendo uma apologia ao homem moral. Cenas de batalhas, os assassinatos, tempestades e fenômenos naturais violentos foram abolidos do palco, sendo substituídos pela narrativa. O final feliz foi instituído. Os personagens, em um súbito acesso de bom senso, perdoavam, compreendiam ou renunciavam aos seus desejos. Na segunda metade do século XVIII, esse final foi associado ao déspota esclarecido, o soberano que compreende e perdoa as fraquezas dos seus súditos, os perdoando no último momento. O perdão moralizante. Com esse novo tipo de libreto, também as partes musicais sofreram alterações. Os números de conjunto passaram a ser raríssimos e os recitativos se tornaram mais longos, passando a ser responsáveis por narrar toda a ação, oferecendo as reflexões filosóficas, literárias e morais do texto. Apóstolo Zeno considerava a ária, ou seja, a parte cantada pelo solista, uma abstração poética que deveria ter um lugar específico na apresentação. Mas como seria essa área? E quando seria apresentada? Você já sabe, não é? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre a primeira reforma da ópera, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!